Então, conta pra gente o que é o Crunchyroll, como é que funciona. Bom, primeiramente para apresentar, meu nome é Yuri, eu sou o manager do Crunchyroll aqui no Brasil. O Crunchyroll é um serviço de streaming de anime. Nós já estamos no Brasil faz 3 anos e ele funciona como se fosse um daqueles serviços que você já conhece, como se fosse Netflix ou um Spotify, no qual você paga uma assinatura e você acessa um grande catálogo de animes. O Crunchyroll já tem mais de 400 títulos no Brasil, desde os mais famosos como Naruto, One Piece, Bleach, até alguns que são menos conhecidos, como o Ruby, que faz bastante sucesso. E nós temos também um catálogo de dorama, então nós temos em torno de 50 doramas hoje em dia, japoneses desde Yu, que é um drama médico, até Nobunaga, que é um dorama histórico. E também temos um catálogo que a gente está começando a crescer de tokusatsu, então nós estamos trazendo 6 séries de Ultraman X, para que no futuro a gente consiga trazer mais. Então nós temos um catálogo bastante variado, mas o que realmente chama a atenção das pessoas para o nosso serviço é o que a gente chama de transmissão simultânea, que são aqueles animes que ainda estão passando no Japão e as pessoas costumam acompanhar. Eu, quando gosto de algum anime, assim, eu costumo querer acompanhar toda semana, assim. E no Crunchyroll eu consigo, porque quando ele termina de passar no Japão, ele já está disponível no nosso site, já legendado em português. Então se você está gostando de assistir algum anime da temporada como Erased ou Musagen ou Phantom World, você consegue assistir no mesmo dia que sai no Japão e já está legendado no nosso serviço em português. Além de, claro, você pode assistir no seu PlayStation, você pode assistir no seu Xbox, você pode assistir no seu Chromecast. Então você pode assistir em qualquer dispositivo que você tem em casa, mais de 400 títulos e muitos deles junto com o Japão. E esse é o Crunchyroll hoje em dia. E como é que funciona se eu quiser acessar os seus serviços? Quanto que é? Onde que eu me inscrevo? Se eu tenho uma opção gratuita? Como é que é isso? No nosso stand, aí em cima, para quem estiver interessado, a gente está fazendo uma exibição do nosso catálogo e estamos fazendo 14 dias gratuitos para quem quiser acompanhar com a gente. Se vocês gostarem e quiserem continuar assinando e aproveitando o serviço, são R$15 por mês. Métodos de pagamento tem cartão de crédito, tem débito no Itaú, tem boleto bancário, tem PagSeguro. Então nós temos várias formas de pagamento. E se você comprar, se você assinar por 3 meses ou por 1 ano, também tem descontos. Então se você gostou realmente, você sabe que você vai assistir bastante anime, você pode pegar uns pacotes maiores também. O catálogo de vocês, como é que está? Algumas novidades desse ano, você pode realmente adiantar algum título que já esteja fechado, mas ainda não lançou? A maioria dos títulos que a gente traz são os animes da temporada. Esses animes geralmente eles são negociados uma semana antes de eles serem lançados, então a gente não tem muita confirmação até aquele momento. O que a gente pode dizer é que a gente conseguiu, nesse final de janeiro, completar todo o One Piece. Então se você gosta de One Piece, você pode assistir os 728 episódios no nosso serviço, do começo até o fim. Desde o primeiro episódio, estão todos legendados já em português disponíveis. Mas nós temos, nessa temporada, nós conseguimos trazer em torno de 20 a 30 títulos. Todos os títulos que foram para os Estados Unidos vieram para a gente. Então a gente está conseguindo mostrar que o público brasileiro gosta bastante do nosso serviço. A gente está sempre crescendo, então a gente consegue sempre trazer mais e mais títulos. Agora a gente está pareado com os Estados Unidos. E tem coisas desde Erased, que é o anime que está todo mundo falando hoje em dia, até coisas que falam menos, mas são muito legais, como por exemplo o novo Lupin. Eles estão falando a nova temporada de Haikyuu, que as garotas costumam gostar bastante, assim, que é um anime que gosta. Então, Haikyuu, na nova temporada tem disponível lá, você pode assistir junto do Japão. E tem vários outros, então depende assim do gosto. Tem um dorama que também está saindo, está para sair um chamado Lich Sensei, que é um dorama de colegial, assim. Então é bem legal, tem bastante coisa, inclusive tem mais ou menos uns 20 títulos da nova temporada. E como é que funciona essa coisa de acabou de sair do Japão, já tem lá legendado no site? Como é que funciona o time de tradução de vocês? Como é que funciona todo esse meio de campo para estar tudo pronto? Geralmente, como a gente tem a licença da exibir no streaming no Brasil, a gente tem um acordo com as produtoras para eles liberarem material antes. Muitas vezes eles costumam liberar de 3 a 4 dias de antecedência, então é o tempo suficiente para um tradutor conseguir traduzir bem, passar por uma equipe de revisão e de edição para garantir que tem o mínimo de erros possíveis na legenda final. E aí nós temos uma equipe de mais ou menos uns 20
membros na equipe de localização que trabalham a semana inteira, de madrugada, sem parar, para conseguir fazer com que os animes cheguem a tempo. Alguns animes estão um pouco mais curtos esse tempo, alguns são mais longos. Às vezes, no final da temporada, o próprio estúdio de animação ele vai começando a ficar apertado nos prazos e vai começando a apertar o prazo para todo mundo, assim. Mas, em geral, a gente consegue, com um prazo de 3 a 4 dias de antecedência, preparar a legenda para todo mundo. E aí, então todo mundo lá fala japonês, ou então tem um time de tradução, um time de revisão, como é que funciona? Em geral, a gente divide a tarefa de localização em 3 etapas, o tradutor, um editor e um QC. A gente sempre garante que tenha entre o tradutor e o editor, um deles saiba muito bem japonês, porque às vezes a gente não consegue, por exemplo, os scripts em japonês direto com a produtora. Mas a gente consegue, geralmente é um tradutor de japonês que faz, porque ele tem mais traquejo, ele consegue traduzir melhor. Às vezes a gente não consegue, então a gente consegue que um tradutor de inglês traduza mais um revisor que saiba japonês revise. Então a gente garante que está sempre uma tradução fiel ao original, ao áudio original. Então depende bastante da produtora, depende bastante da série, mas sempre tem pelo menos um membro ou os dois que sabem japonês bastante bem. E ainda em termos organizacionais, como é que é? Vocês têm um escritório, a galera também funciona meio freelance? Como é que é essa parte? A nossa equipe é formada de freelance, mas são freelancers com quem a gente já trabalha há 3 anos. Eu mesmo comecei como freelancer e agora que eu estou começando a assumir agora a parte do mercado. Mas muitos deles começaram há 3 anos, quando o site lançou, ainda trabalham com a gente. E todos eles trabalham, porque todos eles não têm horário fixo, né? Ou mesmo carga fixa, depende muito da temporada, assim. Quanto que eles vão trabalhar, depende do número de séries que vem, do número de catálogo, assim. Então a gente trabalha geralmente com freelance, que é para permitir também que eles consigam trabalhar outras coisas sem ter problema. Legal, e como é que é o recrutamento dessa galera? Muitas vezes é por indicação. É gente que conhece alguém que é tradutor muito bom, que já tem um currículo legal. No começo a gente recrutava de fansubs que realmente eram muito, que tinham bastante produtividade, assim, de gente que já trabalhava bastante, já tinha bastante experiência e que fazia um bom trabalho, passava nos nossos testes, assim. Hoje em dia é indicação, mas claro, se alguém estiver interessado em participar, nada impede eles de mandar o currículo deles pra gente e a gente poder dar uma avaliada e tentar adicionar a nossa equipe. Bacana, vamos voltar ao streaming então. Como é que funciona a parte dos servidores? Vocês hospedam tudo aqui no Brasil, que garantiria em tese uma velocidade mais rápida de exibição, ou tem algum servidor externo? É um pouco técnica essa parte, mas acho que é importante, principalmente quem joga um LoL da vida, entende como é que funciona essa questão do ping, né? No caso dos servidores, a gente está em processo de descobrir qual que é a melhor maneira. No momento, os nossos servidores estão batendo nos Estados Unidos ainda. A gente tem servidores na Europa e na Ásia, mas no caso, no momento, são nos Estados Unidos. Tem um certo problema aí que, às vezes, dependendo da conexão da pessoa, fica um pouco difícil de assistir. Mas a gente está estudando como migrar isso para o Brasil para permitir um melhor serviço. Embora o teu serviço hoje em dia já seja bom o suficiente para que a maioria dos nossos usuários consigam assistir em Full HD sem problemas. Mas a gente está estudando como melhorar isso para quem não tem uma conexão tão boa. Legal. E voltando também na parte aí dos planos e tal, quais são as vantagens que o usuário que paga pelo Crunchyroll, pelo serviço do Crunchyroll, tem sobre o usuário que é free? Bom, se você é um usuário que é free, que você assiste ou em um fansub ou em um site de pirataria, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a maioria das legendas e dos animes que vão para um site de pirataria, muitas vezes eles são limpados no nosso serviço, porque como a gente lança primeiro, antes de todo mundo, a gente lança junto com o Japão, então é muito mais conveniente para eles limpar o nosso serviço e publicar, do que fazer eles mesmo na legenda e lançar horas depois. Então, se você assiste um anime de um site de pirataria, você sabe que você vai encontrar uma qualidade ou igual ou maior no nosso serviço, porque ou eles limparam do nosso ou eles fizeram de um jeito que não é tão profissional. Claro que isso exclui, por exemplo, os fansubs que fazem esse serviço, fazem animes que não estão no nosso serviço.
A gente não vai brigar porque a gente não conseguiu, por exemplo, uma legenda, uma licença de um anime que a gente não conseguiu trazer pra cá. Mas, claro, se o anime tem um Crunchyroll, eu posso garantir que é o melhor lugar para você assistir. Além disso, você consegue assistir no seu PlayStation e no seu Xbox. Você não tem tanta facilidade assim para você assistir. Se você for baixar de pirataria, você tem que ir lá, esperar baixar, colocar no pendrive ou passar pela internet no seu videogame, não sei, e conseguir assistir. No Xbox e no PlayStation você já tem os nossos aplicativos. No Chromecast você tem, no Apple TV você tem. Então é muito mais conveniente. Você pode assistir na sua TV. E é lógico, não tem propaganda se você paga. Se você paga sem não ter propaganda, você tem uma experiência totalmente livre de propagandas. E geralmente os sites de pirataria eles costumam se sustentar em propagandas que você assiste. Então também melhora assim, a experiência do usuário. Você tem também a opção HD só no plano pago, né? Exatamente. Se você tem você pode assistir com uma conta gratuita no Crunchyroll. Se você quiser conhecer e seus 14 dias acabarem, você pode continuar assistindo, só que você fica sem o Full HD, sem 1080p, e você fica sem o episódio da semana no Simulcast, ou seja, todos os episódios são uma semana atrasada, e além disso, todos os episódios que você assiste estão com propaganda. Então tem essas 3 vantagens se você assiste de graça. Mas você pode continuar assistindo, você pode assistir inclusive no seu tablet, no celular e no seu videogame. Só que claro, se você paga é muito mais. É muito melhor. Assim, mais vantajoso, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vamos lá. Sobre a obra do Hunter vs Hunter do Togashi, tem alguma prévia assim, de quando que vai ser lançado novos episódios a partir da saga das crianças? Os novos episódios que estão passando no Japão, eles estão sendo publicados. O que talvez seja um problema seja os episódios mais antigos. A gente está sempre tentando trazer as temporadas mais antigas dessas séries, mas a gente não tem nenhuma previsão. É a mesma coisa, por exemplo, com Fairy Tail, que a gente tem as novas temporadas e a gente não tem a primeira. A gente sempre tenta trazer para manter o catálogo completo, mas por enquanto a gente não tem previsão. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Pode perguntar à vontade, galera. A gente está aqui para isso aí, para esclarecer. Vocês têm previsão para a nova temporada do Sailor Moon? Sim, nós estamos em contato com a Toei. Eu não posso confirmar que a gente vai ter, mas tudo indica que a gente vai ter a nova temporada. Assim como a gente teve a temporada antiga, Sailor Moon Crystal, em Simulcast, no Crunchyroll, tudo indica que a gente vai ter a nova. E talvez a gente tenha mais alguma coisa. Talvez a gente consiga trazer mais alguma coisa de Sailor Moon, mas eu não tenho como garantir agora. Mais alguém? Muito bem. Você tem algum acrescentário? Pode. Aproveita aí, a gente tem tempo. Nós estamos com um stand ali em cima, exibindo os nossos animes. Tem tanto os animes mais clássicos que todo mundo conhece, como Naruto, One Piece e Fairy Tail, como também a gente está exibindo os episódios da nova temporada. Então a gente vai exibir 2 episódios de Erased de hoje. Então quem quiser conhecer o serviço, pode passar lá em cima. Se tiver alguma dúvida sobre o catálogo, a gente está lá sempre disponível para mostrar o catálogo e exibir. Uma moça veio perguntando o que a gente tinha de dorama, a gente foi lá, mostrou todos eles, conversou assim. Se vocês quiserem também tirar uma foto com a Shane, que é a nossa community manager, que vai estar cuidando de todo o nosso Twitter e Facebook, interagindo com vocês, bater um papo com ela. Nós estamos lá no andar de cima, mais ou menos em cima dessa sala. E lá você também pode fazer a sua conta gratuita de 14 dias e concorrer a prêmios. A gente está sorteando um boneco do Ace, de One Piece. Então, se vocês gostam de One Piece e estiverem interessados, vocês podem participar do nosso sorteio. Alguma coisa também? Não, o Yuri já falou o geral. Eu sou a chefe, pessoal. Oi, pessoal. É isso aí, a gente está lá em cima, a gente está exibindo 2 episódios de vários animes. Tem bastante coisa legal. A gente até pediu pro pessoal botar no Facebook os animes que queriam assistir aqui. Quem quiser dar uma olhada no catálogo também, tiver em dúvida de que anime, que doramas estão disponíveis, a gente mostra lá. O boneco do Ace que a gente está sorteando é muito legal, também está exposto lá para quem quiser ver. Eu acho que é uma oportunidade aí que a gente está só quem se inscreveu com a gente no evento, então fica a dica. E é isso aí, qualquer dúvida, conversa lá com a gente já está disponível 100% para vocês e aproveita para assistir um anime. A gente está exibindo num telão lá na parede, está bem legal, a exibição está bem bacana.
E se vocês tiverem mais alguma dúvida, curtam a nossa página no Facebook, que é crunchyroll.pt, que é específica para o nosso público brasileiro e de Portugal. E aí vocês podem, se vocês tiverem algum anime que vocês querem muito, vocês podem me sugerir pra gente. Se vocês tiverem algum anime que vocês queiram que a gente exiba em algum evento, alguma coisa assim, fiquem à vontade para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar com a gente, que a gente dá suporte também pelo Facebook. O nosso Twitter também é crunchyroll.pt, vocês também podem interagir com a gente. E fiquem à vontade. Tá perguntando por quê? Vamos lá. Eu queria saber se vocês têm algum contrato de exclusividade de algum anime, porque tem alguns programas onde você pode assistir filmes, séries, existem também alguns animes para você assistir. Eu queria saber quais animes vocês prometem exclusividade para o Crunchyroll. Você diz exclusividade que só tem no Brasil? É isso? É, porque só vocês vão ter o direito de transmitir, por exemplo. Só o Crunchyroll. No Brasil, a gente, como eu disse, tem 20 animes nessa temporada que a gente conseguiu trazer. Desses 20, eu acredito que 18 no mínimo, só nós temos o direito de exibir. Tem muitos outros que, outros serviços como o Netflix, o Daisuke, eles também têm o direito de exibir. Mas em geral, quando desses 20 que a gente trouxe, mais ou menos 18, inclui os que estão fazendo mais sucesso na temporada, inclui alguns que não são tão conhecidos. Então, se você quer falar de exclusividade, a gente tem 400 títulos. Desses 400, mais de 300 com certeza só a gente exibe no Brasil em português, a menos que seja pirataria. Então, se você quer falar de títulos exclusivos, a gente tem muito. Sim. Beleza. Alguém mais? Alguma perguntinha? Então, vamos lá. É assim que a boca já falando, aí vai surgindo. Na verdade é mais um comentário. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês, porque eu sou uma usuária muito feliz do Crunchyroll. Eu pago todo mês muito alegremente, porque é um serviço muito bom, que eu posso usar, não é propaganda paga que eu estou fazendo não, viu gente? Que eu posso usar no meu celular, no meu tablet, todos os meus dispositivos, e a tradução é muito boa. Eu sou tradutora de japonês também, então eu fico admirada com a qualidade da tradução de todos os animes que passam lá. Às vezes eu vejo umas expressões que eu nunca ouvi na vida, e eu vejo uma legenda interessante, eu vou perguntar para os meus amigos japoneses, vem cá, o que ele falou aqui foi isso mesmo? E eu aprendo palavras novas, inclusive, porque a qualidade da tradução é muito boa. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Feedback de um usuário aí, comprovando o nosso serviço de qualidade. Depoimentos aí, recomendamos. Vocês podem passar lá, dar uma olhadinha nos planos gratuitos, que seja só para dar aquele confete, se vocês curtirem, que vocês com certeza vão. Eu agradeço principalmente porque quando tem um erro de legenda, acontece, tá? A gente lança 30, 40 episódios por semana, quando tem um erro de legenda, aparece mensagem no suporte falando, não, vocês erraram aqui e tal, a gente vai lá e corrige, mas a maioria das pessoas já assistiu, já pegou o erro, e aí sempre fica aquela imagem, nossa, será que nossa legenda é meio ruim, assim, porque sempre aparece erro, né, no suporte, mas é bom ouvir um feedback positivo, assim, de que, ok, nossa legenda é bem legal. Obrigado. Por falar em dispositivos, animes, essas coisas, a respeito do canal do Shippuden, na época que está sendo transmitido agora os filmes, que muitos se chateiam, outros nem ligam, como é que você reage aos comentários negativos a respeito dos filhos do canal do Shippuden? No caso, os fillers do Shippuden, eles... É bem complicado dizer, porque por um lado eles realmente são chatos. Não sei se você acompanha One Piece também, mas a saga atual de One Piece também está bem devagar. Então tem muita gente que reclama e fala, não, esse anime é ruim, esse anime é chato. Mas por outro lado, Naruto e One Piece, eles ainda são os mais assistidos do Brasil. Então as pessoas reclamam, mas eles continuam assistindo. A gente, lógico, a gente tem um contrato com a Toei, a TV Tóquio, todas as distribuidoras, no qual a gente tem que exibir. Logicamente a gente vai exibir porque é tão bom quanto pra gente, tanto para o fã que gosta, né? Mesmo que tem gente que gosta também. Como trabalho, traduzir um episódio chato é muito mais chato do que traduzir um episódio muito divertido, mas a gente faz porque a gente sabe que tem público que gosta e tem público que assiste mesmo não gostando. Então. A princípio eu gosto de ver todos os filhos. Eu confesso que eu acompanho a luta desde o clássico até os filhos do clássico que eu acompanhei. E eu vejo alguns comentários lá, principalmente do Shippuden, eu pensava,
essa história tá ficando muito chata, pô, bota passar a parte da guerra dos ninjas e tal. Aí eu fiz uma postagem e falei, pô, tá muito mais fácil de passar os filhos para poder começar a trabalhar os novos episódios do que deixar a pessoa sem ver nada, né? Não, exato. Naquele ato lá como o Yoshihiro Togashi faz. Sim. Não, eu concordo. O One Piece, ele ainda é provavelmente o anime mais famoso do Japão. O Naruto, com certeza, também é um dos top 3 no máximo, assim. Então, todos eles fazem muito sucesso. Tirar da TV vai fazer com que muita gente acabe desanimando de, por exemplo, retomar quando surge uma saga interessante. Então, é interessante para que essas produtoras de anime continuem fazendo os episódios toda semana, mesmo que fique 6 minutos de recapitulação do episódio anterior, como aconteceu em Dragon Ball ou alguma coisa assim. É mais vantajoso para eles continuar fazendo toda semana, mesmo que episódios meio chatos ou meio curtos, do que parar e de repente perder um público que não vai voltar a assistir. Até porque muitas vezes isso não é uma coisa da alçada, digamos, do Crunchyroll, né? Eu sei que os filmes muitas vezes eles são feitos, no caso do Naruto, por exemplo, porque o anime está chegando muito próximo do mangá e eles não querem que passe, né, do mangá. Eles criam esse filme para fazer esse gap, para dar tempo para o mangá ir lá para frente, para eles poderem depois dar prosseguimento para a história. Lembra? Inclusive, quando foi a transição do Naruto normal, os estúdios deram 1 ano de filme. Aí, e depois que eles saíram do filme, eles rapidamente se encontraram com o mangá de novo. Então, eles têm que fazer isso aí, né? A galera muitas vezes não entende isso, né? Sim, no caso, por exemplo, do One Piece, que é um bom exemplo, ele está em torno de 20 capítulos do mangá. É bem pouco. Some-se a isso ao fato de que o Oda tira uma folga 1 semana por mês. Então vai ser 4 episódios por mês, ao invés de ter 4 capítulos de mangá por mês, saem 3. Mas continua sendo 4 episódios. Então o episódio de One Piece costuma ter um pouco menos de 1 capítulo de mangá por semana. Então é por isso que o ritmo, por exemplo, do anime anda bem devagar, as pessoas costumam criticar bastante. Também tem filme no site? Nós estamos trazendo mais filmes. A gente fez um stand na CCXP, a gente ouviu bastante do público, né, sobre o que eles gostam, assim. Uma coisa que eles falaram é que eles gostam bastante de Ghibli. Eu também gosto bastante de Ghibli. A gente, inclusive, está para sortear no palco principal um box de Ghibli para os fãs do Crunchyroll, assim. A gente tenta trazer esses filmes, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas meio que desanimam de anime porque é muito longo, ou demora muito tempo, ou alguma coisa assim. E aí o fato de você poder ver um filme que acaba em 2 horas, ou um pouco menos do que isso, é bastante bom. Recentemente a gente trouxe o Garakoa, que é um filme que a Pony Canyon disponibilizou para o mundo inteiro, que a Pony Canyon ela fez um concurso chamado Anime Katai Show, que as pessoas podiam mandar obras para eles e a obra que ganhasse esse concurso ia ser transformada em anime. Esse ganhador desse concurso foi o Garakoa, que estreou no dia 9 no Japão e no dia 16 no mundo inteiro pelo Crunchyroll. Inclusive na Alemanha eles fizeram no cinema uma estreia, foi bem legal assim. E aí, então a gente tem essa intenção de trazer mais filmes, tanto os mais novos quanto os mais clássicos, e com o intuito de talvez algum dia conseguir fazer uma exibição no cinema ou alguma coisa assim. No momento temos poucos, mas estamos sempre tentando trazer. Eu queria até reforçar aqui que vocês estão falando, tem tal coisa, fala com a gente, manda as suas sugestões. A gente tem fórum, tem Facebook, tem Twitter, tudo que vocês falam pra gente, a gente repassa pro pessoal do Japão, repassa pro pessoal dos Estados Unidos. Então é muito importante que vocês falem pra gente o que vocês querem, pra gente conseguir trazer um serviço que vai satisfazer o nosso público no Brasil. É isso que a gente está querendo mesmo. A impressão que dá muitas vezes pro público é que o pessoal manda sugestão, mas vocês não, né? Qualquer meio de comunicação aí de qualquer empresa, digamos, não ouve muito, então ignora. Como é que também funciona? Eu acho que é bacana vocês explicarem um pouco sobre isso, para a galera entender que realmente não, vocês leem, por mais que às vezes vocês não acabem atendendo de imediato aquele pedido, vocês leem, vocês guardam aquilo, vocês passam adiante para quem
possa liberar essas coisas, né? Sim, no final do ano passado a gente fez uma enquete no nosso fórum e também no nosso Facebook, que a gente disponibilizou uma lista de títulos que tenham mais facilidade da gente licenciar e para a gente conseguir saber quais são os 10 títulos que os brasileiros mais gostariam de trazer. Então, por exemplo, o que ficou no topo, por exemplo, era Fullmetal Alchemist, que todo mundo gosta, todo mundo queria assistir. Em segundo lugar, acho que ficou Inuyasha, que muita gente assistiu quando passou na TV aberta, mas fica difícil de assistir hoje em dia, é bastante comprido, não é tão fácil de achar, mas tem muita gente que ainda gosta. Então, a gente conseguiu 10 títulos que as pessoas votaram e que falaram assim, não, eu realmente gostaria bastante de assistir. Tem desde títulos bastante antigos até títulos mais novos, tinha Code Geass, por exemplo, que muita gente assistiu, mas que não pegou na época e agora perdeu o trem, assim, né, de poder assistir com todo mundo, mas que eles gostariam de poder assistir. Então, a gente está sempre ouvindo sugestões. Se você tiver alguma sugestão, mande nas nossas redes sociais, mande no nosso fórum, que a gente está sempre ouvindo. Realmente é sobre os desenhos clássicos que passavam no Brasil, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! No Show, se teria previsão de entrar, e se tivesse previsão, se também iria com a legenda original brasileira, a clássica, dublado. Eu vou dizer da seguinte maneira, é mais fácil a gente trazer primeiro o anime japonês, porque isso é uma negociação com a distribuidora, com a produtora, com o estúdio do Japão. E muitas vezes a gente já tem um bom relacionamento com eles, porque a gente traz animes de muitas produtoras. E num segundo momento, trazer a dublagem, porque aí seria uma segunda negociação, mas agora seria com a empresa brasileira que detém os direitos de dublagem. Então teria que ser duas negociações. Então, se a gente for trazer, eu tenho muita vontade de trazer o Hakusho. Então eu gostaria muito de trazer. Se a gente trouxer, provavelmente vai ser no primeiro momento com o áudio em japonês legendado, e aí assim que conseguimos uma negociação, trazer com a dublagem original. A gente já conta, por exemplo, com Cavaleiros do Zodíaco, todas as sagas, e da saga inicial até a saga de Hades, a gente conta dublado. Aí já a partir da saga de Hades e Lost Canvas já é legendado. Mas a dublagem com o cast original aí, a gente assistiu há um tempão, então é bem legal. Nada impede, mas é que é uma segunda negociação, um pouco mais difícil, então é mais difícil de garantir. Mas a gente está tentando também, porque é bastante requisitado. Acho que essa é outra grande vantagem também do Crunchyroll, né? Porque muitas vezes os animes que passam na TV, até por assinatura, eles não são negociados diretamente com o Japão, eles são aí praticamente terceirizados, muitas vezes eles são exibidos nos Estados Unidos, aí o pessoal negocia com o pessoal dos Estados Unidos, aí vem o caso do Naruto, por exemplo, né, que além de vir com os cortes, com aquela abertura completamente estranha, aquele heavy metal lá, sem noção! Quem assistiu ao Fullmetal Alchemist quando saiu na TV aberta, talvez se lembre que os primeiros episódios eles cortavam bastante violência. Então no episódio de 24 minutos às vezes tinha 18, porque eles cortavam muitos pedaços assim e acaba ficando sem nada. A gente negocia diretamente com o Japão. Isso tem vantagens e desvantagens. Algumas desvantagens é que às vezes tem censura em alguns episódios, então isso vai depender muito da produtora. Terraformers, por exemplo, foi um caso em que os primeiros episódios que vieram com censura de violência. Jojo foi outra série que também, quando veio pra gente, o Jotaro não podia aparecer fumando porque ele é menor de idade. Outros personagens podiam, até mesmo um personagem que quando se disfarçou de Jotaro fumando tudo bem podia, mas ele fumando não podia. Então às vezes vem com essas censuras, porque é uma decisão da distribuidora distribuir assim pro resto do mundo, mas a gente sempre tenta trazer a melhor versão possível. Bacana. A gente está encerrando já. Foi a última pergunta dele. Oi? Tá, então a última das últimas, sem mais, né? Pelo amor de Deus. Acerca dos concursados, como você disse que teve algumas séries concursados, eu queria saber se vocês têm intenção de trazer aqueles mais antigos da década de 80 e 90, como Changeman, Jasper, Jiraiya. Todos esses centais que fizeram sucesso no Brasil, como Changeman, Jaspion, Sharingan, Spectre, todos eles são da Toei. Então a gente precisa convencer a Toei de que tem um público forte para Tokusatsu aqui no Brasil. A gente conseguiu trazer o Ultraman porque o Ultraman é da Tsuburaya, que é uma outra produtora. A gente trouxe primeiro o Ultraman X, que foi o mais recente, passou no Japão junto com o Crunchyroll aqui no Brasil. Eles gostaram, mandaram mais 5 séries, então a gente tem o Ultraman 80s,
A gente tem Ultraman Léo e tem mais outros Ultraman. Vai trazer mais, porque eles gostaram da recepção, gostaram do público que a gente trouxe. E, eventualmente, quando a gente tiver alguma parceria com a Toei mostrando que tem um público de Tokusatsu aqui no Brasil, talvez a gente consiga trazer todos esses, inclusive os Sentais mais novos, os Kamen Riders mais novos, que ainda estão passando no Japão. Quem dera um dia a gente consiga fazer esse simulcast deles aqui no Brasil também. Bacana. A gente está chegando ao fim da nossa palestra. Considerações finais aí para a gente encerrar. A gente está com um stand ali em cima mais uma vez. Quem tiver alguma dúvida pode vir falar comigo. Eu vou estar no stand o tempo inteiro. Quem tiver alguma dúvida também pode falar com a Sharon ou com o resto da nossa equipe. A gente está fazendo exibição de anime, a gente está fazendo um sorteio de um boneco do Ace, de One Piece. Então, se você fizer o teste gratuito de 14 dias, está concorrendo. E venham lá conhecer a gente, assistir um anime, descansar um pouco também. Tem cadeira, tem ar-condicionado, tá bem legal. É isso aí, galera, passa lá. Como eu falei, a gente está super aberto a ouvir a opinião de vocês. A gente está começando agora a ir mais em eventos justamente para ter esse contato com vocês, para saber o que vocês querem, para a gente levar para o pessoal e trazer o maior público possível. A gente está sorteando um boneco que é muito lindo, ele está exposto lá para vocês verem também, dá uma olhada. E no mais, estamos vindo vários animes, vai rolar Jojo hoje ainda, vai rolar Digimon, vai rolar muita coisa legal. Então, quem quiser, o ar-condicionado lá está muito bom também, tem puff, então passem lá. Então é isso aí, galera. Salva de palmas pro Yuri e pra Sharon. Crunchyroll. Experimenta.